Quando pensamos na monarquia francesa, as primeiras coisas que comumente vêm em nossas cabeças são o Palácio de Versalhes, o rei Luís XIV, conhecido como o Rei Sol, o rei Luís XVI e sua esposa, a rainha Maria Antonieta, ou a Revolução Francesa. A milenar monarquia francesa teve diversos reis em sua história e é bastante conhecida pela quantidade de reis com o nome de Luís. Mas ao observar uma lista de todos os reis da história da França, você vai perceber uma coisa: não existe um Luís XVII. Depois de uma sequência de 3 Luíses, Luís XIV, Luís XV e Luís XVI, veio a Revolução Francesa, e depois de toda a bagunça causada por Napoleão Bonaparte, a monarquia foi restaurada na França com um novo rei, Luís XVIII. Mas se do 16 pulou para o 18, cadê o Luís XVII? Nesse vídeo, você vai descobrir o que aconteceu com Luís XVII, ou melhor, por que existe e ao mesmo tempo não existe um Luís XVII. A resposta para essa pergunta começa com Luís XVI da França e sua esposa, Maria Antonieta, os encarregados em gerar um herdeiro ao trono francês. Em 1770, eles se casaram como forma de criar um vínculo de amizade entre França e Áustria, 2 países que eram inimigos históricos. Mas Luís e Maria Antonieta tiveram muita dificuldade em gerar um herdeiro, sendo este um dos motivos secundários que colaboraram para o aumento da insatisfação popular na época. Luís XVI e Maria Antonieta eram verdadeiros opostos, mas que nada se atraíam. Enquanto a rainha era extrovertida, chegada em uma festa e na torração de dinheiro, Luís XVI era introvertido, tímido, não muito festeiro e nada interessado em sexo. O casal demorou 8 anos para ter uma criança, mas no nascimento descobriram que era uma menina, o que nada adiantava. No país, havia uma lei chamada Lei Sálica que proibia a ascensão de mulheres ao trono, então de nada adiantava se contentar apenas com a primogênita Maria Teresa. Em 1781, nasceu o primeiro filho homem do casal, o Delfim Luís José, lembrando que Delfim era o título dado ao herdeiro direto da coroa francesa. Depois de Luís José, em 1785, nasceu também Luís Carlos, homenageado com o título de Duque da Normandia. Mesmo sendo o segundo na linha de sucessão, esse é o filho que viria a ser o rei Luís XVII da França. Por fim, o casal ainda teve Sofia Helena Beatriz, que morreu quando ainda era apenas um bebê. O Delfim Luís José sofria de mal de Pote, uma infecção bacteriana nas vértebras, e uma sequência de diagnósticos errados fizeram com que sua saúde se tornasse muito frágil. O resultado disso foi que Luís José morreu em junho de 1789, já durante a realização dos Estados Gerais em meio a uma turbulência política criado pelo reinado meia-boca de seu pai. Com isso, Luís Carlos, o filho mais novo, que nunca fora educado para ser rei, acabou se tornando o novo Delfim. Segundo registros, ele era uma criança muito mimada pela mãe e adorava praticar jardinagem por Versalhes. Para piorar a crise, palacianos suspeitavam que Luís Carlos não fosse filho de Luís XVI, mas sim de Hans Axel von Fersen, um aristocrata sueco muito amigo de Maria Antonieta. E acreditavam nisso porque a criança nasceu exatos 9 meses depois da partida de Fersen. Suspeitavam também que o filho poderia ser na verdade de Carlos, o conde de Artois, irmão do rei e futuro rei Carlos X da França, o qual a criança era muito parecida. Apesar dos boatos na época, essas teorias são rejeitadas por historiadores, que afirmam que Luís Carlos era realmente filho do rei Luís XVI. Apesar disso, o caos estava instalado. Foram 8 anos para que Luís XVI e Maria Antonieta tivessem o primeiro filho. E quando a criança nasce, descobrem que é uma menina. 3 anos depois, nasce um menino, mas nasce com uma saúde bem fragilizada e morre muito cedo. Tudo sobra para Luís Carlos, que suspeitavam ser fruto de uma pulada de cerca da mãe com um estrangeiro ou com o irmão do rei. Em outubro de 1789, por conta do desenrolar da Revolução Francesa, a família real francesa foi forçada a se mudar para o Palácio das Tulherias, em Paris, onde ficaram até agosto de 1792.
A ideia era que assim a família ficaria mais próxima ao povo e seria mais controlável no quesito de poderes e da gastança desenfreada que acontecia em Versalhes. Apesar de ainda viverem uma vida muito confortável, agora eles passavam por revistas diárias, pois temiam que a família estivesse se comunicando com nobres ou com membros da família em outros países. Até então, a família só tinha se mudado para Paris e perdido alguns poderes. Mas a tentativa de fuga para a Áustria, em junho de 1791, conhecida como Fuga de Varennes, foi a gota d'água. Agora, a família real era acusada de traição por tentar fugir da França e tentar provocar uma invasão estrangeira ao país. A população francesa agora desconfiava muito do rei e da família real. Mesmo após a aprovação da primeira Constituição da França, meses depois, no qual o país reconhecia a monarquia constitucional como sistema de governo. A Constituição estabeleceu que Luís XVI não seria mais rei da França, mas sim dos franceses, um modo de aproximá-lo à população, e que o herdeiro direto ao trono não seria mais conhecido como Delfim da França, mas sim como Príncipe Real. Em 12 de agosto de 1792, em meio às turbulências políticas, revolucionários invadiram o Palácio das Tulherias e aprisionaram o rei, a rainha e seus 2 filhos. No dia seguinte, eles foram aprisionados na Torre do Templo, uma antiga fortaleza medieval parisiense construída por templários. No local, a família foi separada. Luís XVI ficou no 2º andar e Maria Antonieta e seus filhos no 3º. Em setembro de 1792, a monarquia foi abolida e a República Francesa foi proclamada. A família real, já considerada traidora, agora era uma simples família perante o governo francês. E logo começaria o julgamento dos crimes do agora cidadão Luís Capeto, o antigo rei Luís XVI, e de sua esposa, Maria Antonieta. No dia 11 de dezembro de 1792, Luís XVI foi afastado da família. Ele foi julgado como traidor e guilhotinado em 21 de janeiro de 1793. Com isso, mesmo com a França sendo uma república a essa altura, Luís Carlos foi aclamado como o rei Luís XVII da França pelos monarquistas, tendo seus 2 tios, Carlos, o conde de Artois, e Luís, o conde de Provença, como possíveis regentes, mas ambos estavam exilados em outros reinos europeus. Com o desenrolar da Revolução, os nobres franceses começaram a fugir para os países vizinhos, e a formação de uma corte e de uma resistência para restaurar o antigo regime, uma monarquia absoluta, não seria possível. Luís Carlos era apenas uma criança e estava aprisionada, sem nada poder fazer. O que acontece a partir de então não tem uma veracidade totalmente comprovada. Muitos relatos vieram de pessoas que tiveram contato com Luís Carlos, de histórias criadas por monarquistas, de histórias criadas por revolucionários e pelos documentos da época que foram preservados. No dia 3 de julho de 1793, depois de muita resistência e ameaças de agressão aos filhos, Maria Antonieta foi afastada de Luís Carlos, o Luís XVII, e de Maria Teresa. Aos 8 anos de idade, o jovem rei ficou aos cuidados do revolucionário Antoine Simon, um sapateiro analfabeto responsável pelo Comitê de Segurança Pública que o espancava, o torturava, inclusive psicologicamente, dizendo muitas vezes que seus pais não o amavam mais, e o forçava a ingerir álcool, além de obrigar Luís, totalmente embriagado, a cantar a Marselhesa, o hino revolucionário francês, utilizando o barrete frígio, que é o famoso boné revolucionário francês que tem origem lá na antiguidade. Simon foi designado para tornar Luís Carlos um cidadão normal e fazê-lo esquecer de seu passado real. Mas o verdadeiro objetivo era colocar o filho contra a mãe para incriminá-la. Por isso, forçou a criança a assinar, em 6 de outubro de 1793, uma declaração onde dizia que a rainha o iniciara sexualmente por meio de incestos e práticas masturbatórias. Olha só para onde essa história está indo. A partir desse dia, Luís Carlos, ou Luís XVII, não teve mais contato com sua irmã Maria Teresa. Sim, fake news não é uma coisa recente e mesmo a família real tendo vacilado muito em vários quesitos, começou uma onda de difamação e mentiras com o intuito de induzir os juízes franceses
a condenar a rainha à guilhotina, a pena capital da Revolução. A guilhotina representava a igualdade, até mesmo na hora da morte. Antes da Revolução, se contar com a tortura, a forca era a pena capital comumente aplicada aos condenados comuns. Já os nobres condenados podiam escolher como queriam ser executados. Na época, potências estrangeiras não reconheciam um governo republicano e consideravam Luís XVII o legítimo rei da França. Documentos ingleses e espanhóis apontavam que prostitutas estavam sendo enviadas para terem relações sexuais com Luís Carlos, com o intuito de infectá-lo com doenças venéreas para provar as falsas acusações contra a rainha. Ou seja, muitos boatos rolaram de ambos os lados, sendo alguns facilmente desmentidos por historiadores por se tratar de mentiras absurdas sem fundamento algum. No mesmo mês, Maria Antonieta, que estava presa em Conciergerie, onde hoje é o Palácio da Justiça de Paris, foi acusada de traição, incesto com o filho, entre outras coisas, sendo levado à guilhotina. A declaração que o filho foi forçado a assinar levou a mãe à morte. Ameaçado com o mesmo instrumento que executara seus pais, Luís Carlos sofria com desmaios cada vez mais frequentes. Em janeiro de 1794, por conta de uma mudança de cargo, Antoine Simon abandonou o jovem rei em uma cela trancada na torre do templo por 6 meses, onde ele ficou praticamente sem contato com ninguém, quase como um animal enjaulado. Relatos dizem que nessa época a criança contraiu sarna e vivia de cócoras, com um psicológico bastante impactado. No dia 11 de maio de 1794, Maximilien de Robespierre, o líder máximo da Revolução, visitou sua irmã Maria Teresa, mas nada de saber como estava Luís Carlos. A situação crítica da criança foi relatada pelo Visconde de Barras, um nobre adepto da Revolução. Ele ajudou o menino dando comida e roupas limpas, além de promover uma limpeza na cela. Um novo carcereiro foi designado, Jean-Jacques Christophe Laurent, um homem negro da colônia francesa da Martinica, no Caribe. A partir de então, Luís Carlos foi autorizado a circular pela torre do templo, inclusive pelo terraço para tomar ar fresco. A partir de outubro de 1794, o menino fez voto de silêncio e não falava com mais ninguém, inclusive com autoridades revolucionárias, como forma de protesto por terem usado seu nome em falsas acusações contra a mãe. Em 31 de março de 1795, Laurent, o antigo carcereiro, foi trocado por Etienne Lannes, um homem ligado à área dos direitos dos homens e do cidadão. Mas chegando a maio, Luís Carlos começou a ficar muito doente. Luís Carlos, o menino que um dia foi o Delfim da França e aclamado como Luís XVII da França, morreu às 16 horas do dia 8 de junho de 1795, aos 10 anos de idade, após 3 anos de cativeiro, vítima provavelmente de tuberculose ou de escrófula, uma inflamação dos linfonodos cervicais decorrente da tuberculose. Durante sua autópsia, realizada pelo Dr. Philippe Jean Pelletan, foi constatada uma desnutrição total, evidenciada pela sua magreza extrema. O médico ficou espantado com a quantidade de cicatrizes que a criança tinha pelo corpo, resultado de anos de maus tratos na prisão. Durante o procedimento, o coração do Delfim foi retirado e conservado. Luís XVII foi enterrado 2 dias depois de forma discreta em um jazigo simples do cemitério Sainte-Marguerite, em Paris, um local onde várias vítimas da Revolução Francesa foram enterradas. Em seu caixão foi pintado um D, simbolizando que ali estava o Delfim da França. Anos depois, a Revolução chegou ao fim. Napoleão ascendeu e caiu, e a monarquia francesa foi restaurada na França com a antiga Casa de Bourbon. O trono foi herdado por Luís, o Conde de Provença, irmão de Luís XVI e tio de Luís XVII, que, em respeito ao sobrinho, adotou o título real de Luís XVIII quando assumiu o trono em 1814. Concluindo, podemos dizer que Luís Carlos nunca foi rei de fato, e, portanto, nunca existiu um Luís XVII,
pois quando seu pai foi guilhotinado, a monarquia já havia sido abolida no país. Mas quando a monarquia foi restaurada em 1814 e o conde de Provença subiu ao trono com o nome de Luís XVIII da França, o menino foi homenageado e dessa forma, ao menos simbolicamente, foi considerado rei Luís XVII da França. Mas essa história não para por aí. Após a autópsia e a retirada do coração do jovem rei, começou uma saga desse órgão, que passou por várias mãos sem que sua veracidade fosse confirmada de imediato. Além disso, surgiram várias pessoas afirmando ser Luís XVII, com o intuito de herdar o trono francês, títulos e bens da família Bourbon. Caso você queira que eu conte o restante dessa história, escreva aqui nos comentários. Sugestões de temas também são bem-vindas. É só escrever aqui nos comentários. Conto com seu like e inscrição. Muito obrigado e até a próxima.